Fala galera, beleza? Amor ou dinheiro na área com aquele vídeo que vocês queriam. Balanço da Localweb, que balançou ali antes do balanço nas ações hoje, no dia de hoje. Localweb balançou bastante para cima e para baixo. Mas deixa o like aí, se inscreve, compartilha e vem para melhor análise desse balanço que você vai ver, especial para vocês. Me segue lá no Instagram, Amor ou Dinheiro Oficial, e entre no Telegram também. E lembre-se, no primeiro comentário do vídeo estará um vídeo que acabou de sair aqui agora, no primeiro comentário, sobre como pagar menos imposto, ganhando mais dinheiro no mercado financeiro, tá bom? Usando a isenção lá dos 20 mil. Não deixe de conferir, é um aulão gratuito que eu gravei hoje pra vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo. Nós temos os destaques aqui do quarto trimestre de 2020. Óbvio, todo balanço, até quando ele é ruim, a empresa coloca os destaques aqui, tá bom? E aí, nesse caso, a gente pode pular isso daqui, tá bom? Porque a gente vai direto para a tabelinha. Lembrando que daqui a pouco a gente vai para o gráfico. E olha lá, teleconferência no dia 26/3. Geralmente é um dia depois, aparentemente Localweb só no dia 26, às 3 horas de Brasília. E aparentemente será em inglês. Então, se você não sabe inglês, tem que estudar. E tem o Instagram do Não Fale Inglês Assim, que é sensacional. Entra lá que você vai pegar várias dicas interessantes, tá bom? O cara é fera. E aí, então, se você acompanha a empresa, você não está investindo para curto prazo, está investindo para longo prazo, é interessante você acompanhar essas teleconferências para ficar a par dos casos aí da sua empresa. Tem que acompanhar o case de pertinho. Mas olha lá quanta enrolação que teve aqui nesse balanço para chegar numa tabela de balanço consolidado. Mas a gente chega lá, chegamos aqui, tá vendo? Ó, resumo dos indicadores. E aí, galera, o que ficou faltando nesse balanço? Já vou falar, já vou criticar da Localweb. Ficou faltando uma coluna aqui, ó, duas na verdade, não, uma só, né? Uma coluna do terceiro trimestre de 2020, tá bom? Dá até para falar que é duas se a gente fosse colocar o percentual também. Ficou faltando. É interessante nós termos a comparação trimestral sequencial, ou seja, terceiro trimestre com quarto trimestre do mesmo ano. Aqui eles só compararam os trimestres de anos diferentes e os anuais. Mas é claro que você está no vídeo do Amor ao Dinheiro. E aí a gente vai comparar com o terceiro trimestre também, fique tranquilo. Mas vamos começar aqui então, comparando o quarto trimestre de 2020 com o quarto trimestre de 2019. E aí é um show, né? Olha lá, o percentual já resume tudo pra gente. Receita subiu, lucro bruto subiu, a margem bruta diminuiu 0,1 ponto percentual, ou seja, 0 a 0. O EBITDA caiu 11,2%, não é bom, mas o EBITDA ajustado subiu 20,6%. A margem EBITDA ajustada caiu 2,7 pontos percentuais, também não é tão interessante, mas o que mais importa é o EBITDA ajustado, tá? Lucro líquido e lucro líquido ajustado cresceram de um trimestre para o outro, do quarto trimestre de 2019 para o quarto trimestre de 2020, tá? Margem lucro líquido ajustado deu uma recuadinha de leve, mas a geração de caixa também, tá bom? Conversão de caixa também deu uma caidinha e a dívida líquida deu uma aumentada. Atenção que isso daqui pode ser proveniente de investimentos, tá bom? Fica aí que você já vai entender o porquê que mesmo assim isso daqui foi um bom balanço, tá? Agora vamos comparar os anuais, tá? Olha lá, receita operacional cresceu, lucro bruto cresceu de um ano para outro, margem bruta cresceu 0,2 pontos percentuais, o EBITDA deu uma recuada, mas o EBITDA ajustado subiu 16,7% de um ano para outro. Lembrando que 2020 foi o ano do IPO dela e foi um ano de pandemia, tá? E aí a margem EBITDA deu uma recuada, a margem EBITDA ajustada deu uma recuada, mas o indicador máximo que mais importa para uma empresa, que são os lucros líquidos, aqui no anual também subiu e subiu legal. Olha lá o lucro líquido ajustado, como ele subiu legal de um ano para o outro, 47,7%, tá bom? Então bastante coisa. A geração de caixa anual subiu também, a conversão de caixa subiu e aí, infelizmente, a dívida também, tá bom? Mas deixa essa dívida aí, calma que você já vai entender. Então, comparamos o quarto trimestre de 2020 com o quarto trimestre de 2019 e comparamos 2020 com 2019 e claramente, na visão anual, está melhor. E anual tem muito mais força do que trimestral. Mas vamos dar uma olhada no trimestre sequência, ou seja, quarto trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2020, já deixei separado. Então, claramente, ó, nós temos aqui uma receita operacional líquida que aumenta de 126,2 para 140,2, um lucro bruto que aumenta de 54,9 para 60,5,
O EBITDA dá uma recuada de 30,9 para 26,2. O EBITDA ajustado sobe de 35,8 para 36,4. O lucro líquido sobe tanto o normal quanto o ajustado de 7,8 para 9 e de 12,5 para 12,8. Tá bom? E aí, geração de caixa, eu não tinha olhado, mas também deu uma melhorada, tá bom? De um trimestre para o outro. E margem, lucro líquido ajustado dá uma recuadinha, não tem problema. Agora, o ponto importante, dívida de caixa líquida. Olha lá, o caixa aqui líquido, a dívida de 449 milhões para 344 milhões. Ou seja, houve recuo da dívida de um trimestre para o outro. Eu não sei porque que eles omitiram isso. Isso é um dado importante. Do terceiro trimestre de 2020 para o quarto trimestre de 2020, a dívida deu uma recuada. Tá bom? Então, além do ano ser sensacional comparado com 2019, nos trimestres sequenciais terceiro e quarto de 2020, a dívida deu uma recuada. Eu acho que eles poderiam ter mostrado esse dado aqui no balanço deles, tá? Agora, quer mais do que isso, quer mais detalhes? Entre aqui e dê uma lida no balanço, tem bastante coisa para ler. Se você acompanha a empresa, é interessante. Para mim, eu prefiro ficar aqui nos números e na tabelinha. Acho que já pinta um cenário bem interessante. Afinal, comparamos trimestres de anos diferentes, comparamos anos diferentes e comparamos trimestres sequenciais do mesmo ano, que mostra uma melhora em todos eles, tá? Agora, o que nos resta é ir para o gráfico. E aí, galera, é o que eu falei no vídeo de fechamento, eu vou repetir aqui agora. Hoje foi o Papa CPF. Um monte de gente foi papado nesse balancete aí que fez esse ativo. Olha lá, ele recua do nada 6% e sobe 4%. No fim do dia fechou 2,59% negativo com seus 145 milhões de volume e papou um monte de stop. Por quê? Porque a galera coloca stop em operação que não deveria, tá? Perfil de investimento de longo prazo nem deveria estar pensando em stop. É geração de patrimônio, é trabalho de posição em empresas boas, é pensar a longo prazo. E aí o cara que tomou stop agora, o que vai fazer amanhã provavelmente? Mesmo com o nosso Ibovespa tendo fechado horrivelmente, que eu já vou mostrar para vocês, eu imagino que o Localweb vai dar uma surpreendida, porque o balanço foi muito bom, mostra a sequência na empresa, no crescimento da empresa. Então a gente pode imaginar que o Localweb irá subir, né? Então assim, será que é garantido? Óbvio que não, né? A gente acabou de ter número de janeiro de RB, um exemplo claro, eu fiz o vídeo de segunda para terça, inclusive vou deixar aqui no primeiro comentário também, eu falei, tomem cuidado. E RB abriu com gap de alta, subiu, entregou tudo aí nos 2 dias seguintes, tá bom? Terça e quarta, hoje inclusive. Então assim, tem que tomar cuidado. Ficou de fora? Ainda está muito barato o Localweb, essa é a verdade, né? Tava lá nos 35 há pouquíssimo tempo atrás, mais pro final de fevereiro, e agora nos 24, com um ótimo balanço, 24 no aftermarket, né? 24,10 aqui no fechamento oficial do mercado, com um ótimo balanço, a gente só pode imaginar que teremos uma alta, tá bom? Então, usou o 23,31 como suporte e agora retoma o 23,88. A gente pode sim imaginar que foi uma violinada para pegar stop e que essa LTBzinha aqui será fortemente rompida amanhã. É claro que se o Ibovespa ajudar, vai ser bem melhor. Agora no gráfico diário, nem tinha motivo para ficar desesperado. Por isso que eu falo, olhe o contexto dentro de contexto. No gráfico diário, mesmo com a violinada, ainda estávamos em tendência de reversão, ainda estamos numa lateralização para continuar o movimento de alta, tá? Rompemos uma LTB do gráfico diário, sem novidades, e aqui ele não rompeu nenhum suporte relevante para trás. Então no gráfico diário não tinha por que estar tenso ou preocupado com o Localweb, afinal, o ponto mais importante é o 22,21 lá atrás e ele foi muito bem respeitado nos últimos dias aqui no meio de março, tá bom? Então tava tudo certo, não tinha motivo para pânico. E aí, como eu falei, né, de olho também no nosso mini índice, nosso Ibovespa aí, que rasgou no final do pregão e fechou nos 111.785, sendo que ele chegou a bater ali os seus 114.955 ali na máxima, mais ou menos, 950, ou seja, deu uma bela de uma rasgada entre máximas e mínimas, tá? 3.200 pontos, bem volátil o nosso mercado futuro aí do mini índice. Mas, Localweb, ótimo balanço, esse é o veredito. Gráfico tá maravilhoso para uma tendência de continuação de alta, afinal, entrou força vendedora no gráfico diário e entrou força compradora dando uma cancelada nessa pressão vendedora. Pode ser uma continuação para a alta agora. Olha lá o martelinho. Martelinho ainda numa região funda aqui do ativo, porque ele estava lá no R$35, tá bom? Então pode ser mais um sinal para uma continuação para a alta. Beleza? Então deixa o like aí, se inscreve, compartilha, me segue no Instagram Moradia Oficial e entre no Telegram. Não esquece que no primeiro comentário vai ter o vídeo sobre como pagar menos impostos mês a mês.
É um truquezinho aí, nada ilegal, é tudo certinho, mas tem que jogar o joguinho, tá bom? Tem que aprender a jogar. E claro, o vídeo da RB vai estar no primeiro comentário aí. Comenta o que você achou do vídeo da Local Web aqui e desse balanço. Você está posicionado em Local Web? Deixe seu comentário aí e o seu like e até o próximo vídeo.